TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Pobreza e desigualdade. Essas duas palavras consubstanciam a estrutura sobre a qual se assenta a sociedade brasileira. No Ceará, essa realidade se reproduz, como de resto, nas demais unidades subnacionais da Federação Brasileira. Tão grave quanto a pobreza monetária, ou seja, a ausência de renda que não permite que a maioria das pessoas possam suprir suas necessidades básicas para uma vida digna, é a pobreza do saber. Essa sim, quando nos referimos ao atraso brasileiro em relação ao conhecimento, em relação à formação dos nossos jovens, sobretudo na partida, como nós dizemos, aí sim nós podemos observar quão grave é o déficit de pobreza e desigualdade em nosso país, em nossa sociedade, a partir principalmente do que vai gerar nas gerações subsequentes. Temos uma tradição malsã, onde dizemos, e isso não é frase de efeito, que o Brasil não cuida das suas crianças e abandona os seus velhos. É para discutirmos estas e outras questões sobre pobreza e desigualdade no Brasil e no Ceará, que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para debatermos os vários aspectos de pobreza e desigualdade no Brasil, e particularmente aqui no estado do Ceará, com suas políticas de governo de combate a essa, digamos, a essa dívida que se tem com a sociedade, nós temos hoje aqui dois convidados que não poderiam ser os mais indicados para isso. O professor doutor Carlos Manso, que é pesquisador, inclusive, dessa área do Laboratório de Estudos da Pobreza, no CAEN, da Universidade Federal do Ceará. O também professor doutor, convidado especial de hoje, que é o professor Patrício Vergara, que é, inclusive, chileno, mas a convite aqui do IPES, órgão do governo do estado do Ceará, já está aqui há 2 anos como pesquisador, colaborando, inclusive, com o aperfeiçoamento, a melhoria das políticas de combate à pobreza aqui no estado, a partir do modelo que ele tem lá no Chile, que há muito tempo venceu esse estágio. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Agradecendo desde já os nossos dois convidados, os professores Patrício Vergara e Carlos Manso. Vamos, portanto, debater os temas objeto do editorial de abertura deste programa, desde já agradecendo aos senhores pela valiosa colaboração. E eu gostaria de colocar nesse instante como tema aberto para que a gente iniciasse essa nossa discussão a partir de uma realidade do estado do Ceará. Nós temos índices de pobreza e desigualdade hoje no Brasil e no Ceará ao nível da África subsaariana. Isso não se discute. Não obstante os esforços desenvolvidos, as políticas públicas dos últimos tempos. Trazendo para o estado do Ceará, há 10 anos foi criado aqui o FECOP, o Fundo de Combate à Pobreza. Em média, o governo destina para esse fundo algo em torno de 500 milhões por ano,
Se você multiplica por 10, você tem aí 5 bilhões e meio de recursos investidos nesse período todo de criação desse programa. Em que este programa, na verdade, contribuiu para a redução dos índices de pobreza e desigualdade em nosso Estado? Professor Manso. Arnaldo, eu acho, só inicialmente dizer que eu acho extremamente importante que você continue trazendo para o debate esses temas tão importantes, isso você já faz há muitos anos, né? Desde o nascedouro do LEP, que você tem esse espaço, essa discussão importante. Para eu fazer algum comentário, alguma argumentação sobre o FECOP, eu preciso fazer uma contextualização. Tem uma contextualização que me deixa particularmente satisfeito enquanto pesquisador, que é o seguinte. Nós trabalhamos muito, estou falando assim, a academia, a pesquisa, nós trabalhamos muito o diagnóstico. Que é coisa de 10, 15 anos, se a gente pegar 10, 15 anos atrás, era uma necessidade muito forte. Porque a gente não tinha números para o Estado, a gente não tinha números desagregados, né? Tinha uma lacuna, tinha uma ausência muito grande. Por quê? Porque as análises eram basicamente nacionais, quando muito a análise regional. Aliás, né? se você me permite, Pois não. Pobreza e desigualdade entrou na pauta do Brasil a partir do primeiro governo Lula. Isso, ficou forte. E entrou na pauta do Estado do Ceará, no primeiro governo Cid Gomes, 2006, Exato, se eu não me engano. Criação do LEP um pouquinho, Isso, né, criação nessa do época. LEP um pouco depois, onde eu e você fazíamos, inclusive, quer dizer, Isso. pesquisas lá. Coordenado pelo nosso professor Flávio Taliba, né? Isso. Professor Tebaldi, lá no nascedor lá e tal. Mas, enfim, isso também, logicamente, que motivado pelas metas do milênio, né? Então, aquele programa de crescimento endógeno, ok, a gente já entende mais ou menos como é que os países crescem, mas por que não cresce reduzindo pobreza? Isso foi uma provocação da ONU, né? Do PNUD, né? Então, aí os pesquisadores, enfim, aí vieram os crescimentos que a gente hoje chama de modelo de crescimento inclusivo ou PROPOV, né? Que é, ok, crescer crescer um pouquinho menos, mas distribuindo melhor, enfim, não há problema de regiões muito pobres não crescerem tanto quanto outras, desde que esse crescimento seja redistributivo, ou seja, que tenha uma potencialidade para a gente poder combater. Bom, enfim, esse é o... Mas o que eu estava falando que eu estou extremamente satisfeito, assim, fiquei satisfeito porque a gente atacou uma questão do diagnóstico, né? Ou seja, trazendo números, né? O IPES faz um trabalho fantástico nisso há muitos anos também, né? A DISSOC, né? A Divisão de Estudos Sociais lá. Então, assim, toda hora a gente está sendo abastecido com diagnóstico. Então, a gente está muito bem de diagnóstico, a gente consegue mapear, ter o perfil da pobreza no Estado, da desigualdade. São inúmeras análises, né? É um privilégio para um Estado como o nosso ter um órgão como o IPES, com aquelas pessoas extremamente bem formadas e com uma visão muito, muito focada no local, né? No entender, enfim, resolver o problema local. Então, essa não fica ligado simplesmente a questões nacionais. Mas, enfim, esse é o lado bom, digamos assim, é o lado positivo que eu vejo da evolução, nós tratamos bem o diagnóstico. E esse tratamento muito bom do diagnóstico permitiu um segundo passo, que é, nós precisamos desenhar corretamente as políticas públicas, monitorar essas políticas e avaliar bem essas políticas. Quando a gente falava 10, 12, 15 anos atrás sobre isso, era um monstrengo, era uma coisa que ninguém entendia muito bem. Hoje, todo mundo, a gente vai nas secretarias, quem está desenhando política sabe da importância, reconhece a importância de avaliação, então isso está internalizando. Nós internalizamos e colocamos assim dentro de uma própria estrutura de processo do governo. Isso é uma coisa importante. O Patrício está trabalhando aqui justamente no Centro de Avaliação de Políticas Públicas, que é o CAP dentro do IPES. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a avaliação, que é para poder a gente mensurar quais são, digamos assim, os resultados dessa política, digamos assim, de combate. Mas eu quero colocar... Mas Arnaldo, desculpa te interromper, mas eu estava querendo colocar, porque eu sei que estão fazendo uma contextualização muito ampla, mas é para chegar no FECOP. Que é assim, a gente tem esses dois passos. Eu acho que o primeiro passo muito bem dado, de diagnóstico. O segundo passo, depois eu quero ouvir o Patrício, mas deixa eu só finalizar aqui nesses três passos. O primeiro passo é a questão do diagnóstico. O segundo passo, essa questão da importância da avaliação, de colocar como cultura
a avaliação, isso também a gente tem avançado. Mas a gente precisa avançar no terceiro passo. Aí entra a história do FECOP. Porque o FECOP, ele é um fundo para combater a pobreza. Então, pobreza, como a gente sabe, é um fenômeno multidimensional, você falou na abertura. Envolve várias dimensões, né? A renda, a privação de saneamento. Então, são vários níveis de privação. Como é um problema complexo, exige umas ações diversas. Então, tem a ação da política, levar renda para a zona rural, levar saneamento para... a questão técnica, a questão da violência. Então, tem várias dimensões e essas várias dimensões, elas exigem várias ações. E essas ações, elas precisam ser integradas. Por que elas precisam ser integradas? Porque o resultado ser melhor. Nós estamos numa gestão de resultados. Isso. Então, nós precisamos de uma gestão de resultados. O que eu sinto falta, então, o terceiro passo? É pensar o fundo de combate à pobreza servindo, atendendo a um plano integrado de ações, a um portfólio de ações. Porque o que a gente vê é a avaliação, dentro da cultura de avaliação, dentro dos projetos, dentro dos programas. O que está faltando é pensar portfólio, a gente pode desenvolver melhor isso. Eu queria colocar o professor Patrício aqui na discussão. Como disse, o professor Patrício, ele é chileno, está há 2 anos no Brasil, especialmente aqui no estado do Ceará, colaborando, inclusive, com o IPES, com as políticas de governo de combate à pobreza. Mas eu quero iniciar essa discussão para que o assinante possa ter uma noção, pedindo que o professor Patrício coloque um pouco da realidade do Chile, na medida em que, aqui na América Latina, o Chile é um dos países que mais avançou na superação da pobreza e da desigualdade. Né? Nem vou entrar na questão política vivenciada hoje, mas eu quero conhecer um pouco sobre como é que foi feito, que modelo se adotou no Chile para dar esse passo tão importante que nós no Brasil estamos tentando ainda fazer. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, a experiência chilena, eu acho que tem ensinos interessantes que a gente tem que resgatar de acordo com a realidade do Ceará. A primeira é que quando você vê os grandes números, você percebe que quando Chile retornou à democracia, pegou uma pobreza de mais de 40% da população. Essa é a realidade. Essa ideia de que o modelo chileno resolveu tudo com Pinochet, não, isso de jeito nenhum, 40%. E quando depois, agora, na última medição, 2017, a pobreza está perto de 8%. Pobreza de renda. Só que essa realidade vai mudando também com a percepção da população. Quando a população começa a aumentar o PIB per capita, não? Os ingressos, a renda das pessoas, as pessoas ficam mais exigentes. Sim. Ficam mais exigentes do conceito da pobreza e do conceito da desigualdade, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Sim. O primeiro que aconteceu no Chile há uns 5 anos atrás foi a ideia de que a população não tem a mesma percepção que os números. Os números mostravam 12% de pobreza. A gente não acreditava nisso. E os especialistas se debruçaram sobre a revisão de tudo e eles acharam que, na verdade, o problema todo era um conceito. Qual é o conceito de pobreza? O conceito não só dos intelectuais, o conceito geral da população. E a gente adotou a ideia de pobreza multidimensional. Isso mudou tudo. Exatamente como falava Manso. Ou seja, o problema é que se você tem a coragem de medir pobreza multidimensional, você vai ter 2 coisas. Primeiro, subiu a pobreza, com toda certeza. Então, um político que toma os números não quer ter a responsabilidade de ter mais pobreza. Na verdade, isso é a primeira coisa que acontece. O político tem que ter coragem de assumir qual é o nível de pobreza. Mas isso tem um assunto muito positivo, porque quando você vê a pobreza em todas suas dimensões, você fica cobrando de cada uma das secretarias, você vê a integralidade do problema. Isso. Quando você só mide pobreza de renda, não vê. Ou fica de olho somente nisso. Ou seja, a política pública muda muito. E o que faz é gerar um sistema
que é um sistema que tem não só a integralidade das secretarias trabalhando em conjunto, sino de um processo em que você vai, o que você falou, diagnóstico, tem que ir atrás da melhoria da elaboração dos projetos, tem que ir atrás do monitoramento, tem que ir... É todo um sistema. A gente gerou esse sistema e conseguiu baixar ainda mais a pobreza de renda e um pouco a pobreza multidimensional. Você está falando da experiência do Chile, isso começa em que ano? Do Chile. A gente começa com a pobreza, a medição da pobreza multidimensional há 6 anos. Há 6 anos, mais ou menos, por aí, 2012 ou 2013. Tá. E aí consegue melhorias muito interessantes. Até a gente de Fortaleza, o governo do estado de Fortaleza, foi para lá para ver a experiência, foi a primeira-dama, Elcio Batista, Flávio Taliba, todos eles, para ver qual era a experiência. E eles perceberam essa ideia do sistema e da integralidade, que está, de alguma maneira, já sendo colocada no projeto de Mais Infância, o Cartão Mais Infância e outros projetos também de juventude. Ou seja, o governo do estado do Ceará já está em processo de interação e cooperação técnica com o governo do Chile, pegando as experiências exitosas implementadas no Chile e tentando exatamente aprimorar suas políticas aqui no estado do Ceará. Exatamente. E PS tem um convênio de cooperação com o governo de Chile, com o Ministério de Desenvolvimento Social e com o FOSIS, o Fundo de Solidariedade e Investimento Social, e a gente está permanentemente recebendo as informações, as ensinanças que estão acontecendo lá. Que agora mudaram muito, não? A gente há pouco tempo foi para lá e tem também algumas ideias que a gente pode contar daqui a pouco. Professor Manso, nós vamos, no bloco seguinte, nós vamos tentar trabalhar aqui como é que está o sistema de integração das políticas, porque o FECOP, ele recepciona, ele alberga vários programas. Isso, projetos e programas. Projetos e programas, nas várias secretarias do governo do estado. Isso. Mas existe uma ação muito, assim, digamos, focada, cada um no seu quadrado, fazendo essas coisas. O desafio que está posto, segundo suas palavras do próprio professor Patrício, é desenvolver um sistema integrado para que essas políticas possam atuar de forma sinérgica, evitando, portanto, o desperdício de energia, de recursos e de tempo. Um instante só, após o nosso intervalo, a gente volta para sequenciar essa discussão. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora,
Nós estamos discutindo pobreza e desigualdade a partir da experiência do Estado do Ceará e, para isso, contamos com as participações dos professores doutores Patrício Vergara, chileno, e Carlos Manso, aqui do IPES. No bloco anterior, nós deixamos aqui, no encerramento, a seguinte colocação. O professor Patrício falou de que o Ceará tem hoje um convênio de cooperação técnica com o governo chileno, onde observa as práticas exitosas em execução lá, já bastante adiantado em relação ao Brasil, porque lá se tem uma política já sistematizada, integrada. Aqui no estado do Ceará, se busca estruturar dessa forma agora, ou seja, estabelecer um sistema de governança para que essas políticas e esses projetos possam atingir, digamos assim, os objetivos propostos. Aliás, faça logo aqui uma diferença entre projeto e programas. Então, programa é aquela ideia de permanente. Projeto é quando é temporário. Então, eu posso fazer um projeto de 1 ano, 2 anos e tudo. Então, se for temporário, então é um efeito, é uma ação de projeto. Programa é quando é algo permanente. Eu preciso... A gente está falando, basicamente, assim... É um recurso interessante, 500 milhões, 550 milhões por ano, é um recurso bem interessante. Mas a gente precisa ser cirúrgico na utilização desse recurso. Por quê? Porque nós somos um estado pobre, um estado que tem ainda 10% da extrema pobreza do país, então nós temos uma quantidade muito grande de pobres aqui, com recursos, os recursos são sempre limitados, no nosso caso são bem mais limitados, né? Então, assim, a gente tem que ser cirúrgico, tem que ter uma precisão muito grande. E essas ações integradas não é para ficar moderno, não é para ficar bonito, não. É porque o resultado fica melhor. Você tem que buscar, numa gestão, você tem que buscar eficácia, que é otimizar os recursos. Né? Tem que buscar efetividade, que é a entrega. Então, o Estado, isso é algo importante para ser dito. Ele tem demonstrado a capacidade de entrega de resultados em várias áreas. A que chama mais atenção e que nos deixa bastante orgulhosos é a educação básica, né? Os resultados do Ceará são fantásticos, né? Você pega em termos de Brasil, assim, os resultados do Ceará são absolutamente impactantes. Aliás, esse é o ponto de partida para se combater pobreza e desigualdade. É extremamente importante. Não, por acaso eu disse que a né? maior pobreza nossa é a pobreza do saber. Eu abri lá no editorial dizendo isso. Exatamente. E esse é um déficit. Então. Porque aí melhora depois, lá falando de economia, que melhora depois a produtividade do mercado de trabalho e diminui as atividades ilícitas. Tem uma série de efeitos maravilhosos que a educação a gente já conhece bem. Mas onde é que aí eu vou usar o exemplo da educação para chegar no que a gente está sugerindo, né? A questão da educação, ela não foi um resultado ao acaso. Ela foi um resultado buscado, programado, planejado. Olha, nós queremos chegar nisso aqui, tá, mas o que é preciso? É preciso infraestrutura da escola, não, é preciso reforço, é preciso aula extra, é preciso remunerar melhor os professores, ter a participação maior da comunidade, enfim. Quais são as ações que eu preciso ter, mas essas ações estão a serviço de um plano, de um objetivo maior. O que eu sinto falta, no caso de pobreza, é que a gente precisava ter alguma coisa parecida com isso. Tá, o que a gente quer? A gente quer erradicar a extrema pobreza nos próximos 10 anos? A gente quer tornar residual? Quais são os objetivos que a gente quer? Então vamos traçar um plano e vamos perseguir esses objetivos. Nessa perseguição, nessa busca pelos resultados, a gente tem que ser cirúrgico, então tem que otimizar. E como é que eu otimizo os resultados? É pensando programas, avaliando esses programas do jeito que eu estou fazendo já hoje, por isso que eu disse que o segundo passo eu estou bastante satisfeito, que a gente já avalia, os técnicos do IPES, por exemplo, ajudam muito no desenho das diversas secretarias, como é que é o desenho dessa política, qual é o público-alvo, qual é o resultado esperado, como é que a gente vai medir esse resultado. Então já tem uma preocupação muito grande no desenho, ótimo. Se cada programa, cada projeto já tem essa preocupação em cada programa desse, tem a programação com o desenho, com o monitoramento e como é que ele vai ser avaliado, a maravilha. Qual é o próximo passo? É como é que esses projetos, esses programas estão todos integrados. Porque se eu, por exemplo, se eu vou fazer algum ajuste em um determinado programa, olha, a avaliação indicou que tem que melhorar, tem que ajustar esse programa aqui, tá bom. Como é que esse ajuste vai afetar os outros programas? Aí eu vou cortar o projeto tal porque não deu resultado, tá bom. Ok, vamos cortar. Tem algum efeito o corte desse projeto em outros? De repente o projeto sozinho pode ser que ele não tenha uma avaliação espetacular, não tenha uma avaliação melhor, mas pode ser que ele sirva
alguma coisa que ele faça sirva para melhorar o projeto. É exatamente isso que o Patrício colocou muito bem. É a noção de sistema, Arnaldo. Pense numa floresta, pense na floresta amazônica. Se eu retiro essa árvore, a energia dessa árvore ela está se comunicando com a energia de uma árvore vizinha. Então pode ser que o desempenho da árvore vizinha mude completamente pela ausência da outra. Então é tudo, as partes são interdependentes, mas elas são integradas. Então o que a SDA faz, o que a STDS faz, cada um lá, e eu não tenho nenhuma dúvida, nem da intenção maravilhosa que todos têm das melhores intenções, nem tenho nenhuma dúvida a respeito da capacidade da Secretaria. Nós já demonstramos que somos bons em muitas coisas. Nós temos um equilíbrio fiscal maravilhoso, uma educação, saúde, avanço, enfim. Temos inclusive, servido de referência para o país. O que é que a gente... Isso está dado. Não temos problema com relação nem à intenção nem à capacidade. Mas nós temos uma questão para resolver, que é a questão da gestão integrada. E isso nós precisamos fazer. Bom, a partir daí, professor Patrício, eu quero a sua observação, sobretudo com esse olhar de estrangeiro, pode ficar bem à vontade, sobre essa realidade que o professor Manso acabou de dizer que gostaria muito de ver esse desafio sendo executado e, portanto, superado por esse atraso todo que a gente tem. São programas, são políticas estruturantes que vão, na verdade, interferir e mudar a vida das pessoas, ou são programas e projetos que estão ainda na periferia do problema, ou seja, meramente assistencialista, e quando é assistencialista, não transforma, não permite que as pessoas, não permite se criar uma infraestrutura humana, como nós chamamos tecnicamente. Qual é a sua avaliação, a partir da sua experiência aqui no Ceará, em relação a essas políticas? Antes de falar sobre isso, eu quero colocar uma coisa mais geral. Quando você vê o Prêmio Nobel de Economia deste ano, mas outros também nos anos anteriores, você vê uma mudança do paradigma da comunidade científica sobre a pobreza e sobre a desigualdade. Sim. Essa mudança é muito importante de ser absorvida por a comunidade científica cearense e por os gestores. Por quê? Porque, na verdade, quando você fala de pobreza multidimensional, como eu falei, e como hoje a gente está falando de desigualdades horizontais, a gente diz, que é isso? Esses são conceitos que são muito potentes para entender a realidade e para mudar a realidade. Lá no Chile acontece... Então, vamos aproveitar para explicar. Vamos aproveitar. A desigualdade começa com a vertical. Claro. Claro, a desigualdade vertical é que a gente já está medindo, tem a medição de renda, de tudo isso, mas tem outras coisas além da renda. Sim. Não? Tem coisas ligadas, por exemplo, à segurança. Isso, tem exatamente. Pessoas tem áreas bem violentas, outras áreas pouco violentas. E você pode ter dinheiro, mas se você mora em uma... sua percepção de qual é o lugar que você ocupa na sociedade muda muito. A mesma coisa acontece com as relações interpessoais, acontece com a qualidade de vida em geral, não? Se você muda perto de lixão, não? É diferente. Ou seja, você tem que entender que, por exemplo, acho que Chile entendeu muito bem isso agora, depois de 18 de outubro, quando aconteceu o estallido social. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Bom, estava adormecido. Sim, né? A palavra foi desigualdades horizontais. Como é isso? É porque, além de... Porque todo mundo mostrava, Chile está reduzindo a desigualdade vertical. Você pegava a pobres e ricos, está diminuindo, então sai da vertical. Então, todo mundo tranquilo. O PIB está aumentando, a pobreza está caindo, o desemprego baixo, a renda per capita mais alta do que a do Brasil. O Prêmio Nacional de Humanidades, Agustín Esquela, falou o seguinte: durante muito tempo ficamos tomando pílulas, droga, dos números macroeconômicos. Ficamos tranquilos com os números macroeconômicos. Ficamos aí. Mas a sociedade estava lá, né? Por debaixo estava acontecendo uma... Então, você não pode deixar de olhar isso.
Então, o que acontece? Por que é importante a desigualdade em relação à pobreza? Porque, na verdade, há uns 10 anos atrás, nos Estados Unidos, mas agora no mundo todo mundo está percebendo que as políticas públicas não são feitas somente de evidências, são feitas de interesses. Exato. E acontece que, se você tem uma desigualdade muito alta, quem faz a política é o 1% mais rico da população. Perfeito. Vai defender os próprios interesses. Exatamente. Né? Então, você tem que ficar de olho nisso. Eu acho muito importante IPES. IPES, por quê? Porque IPES é o que coloca as evidências acima da mesa e acho que isso reduz o margem de arbitrariedade de políticas que não sejam direcionadas para os pobres, para o bem comum e tudo isso. É o Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará. Exatamente. Só para a população saber. Extremamente poderosa essa frase do Patrício sobre a voz. De ter voz na sociedade, de ter voz nas políticas. Então, assim, os mais pobres, por que a gente se preocupa tanto com a desigualdade, né? Porque se você tem uma sociedade extremamente desigual, o que acontece? Acontece do poder político, do poder econômico, está voltado, né, eles estarem voltados para uma classe que domina os interesses. E isso pode fazer com que isso faz com que haja uma grande ineficiência de recursos dentro da própria sociedade. Então, as sociedades desiguais, elas crescem menos. Veja bem, porque elas não atendem ao aumento de produtividade do restante exatamente. das outras. O relatório do Banco Mundial de 2017 coloca o assunto. Claro. Eles são muito chiques, são muito diplomáticos para dizer as coisas, não? Mas por atrás do conceito de ineficiência, tem o outro conceito, dos interesses. A ineficiência tem um relacionamento com os interesses. No Ceará, você observa que os interesses dessa classe dominante ainda está se sobrepondo aos interesses, digamos, que deveriam ser prioritários para essa camada? Eu conheço pouco da política do Ceará, não podia falar exatamente sobre isso, mas o que eu estou dizendo é que, com certeza, a existência de uma academia forte que trabalha os assuntos de pobreza, os assuntos de desigualdade, ainda mais se eles vão fazendo uma renovação do pensamento sobre esses conceitos, vai ser uma coisa muito importante para ter políticas públicas mais eficientes e políticas públicas mais voltadas à população. E isso é bem mais forte ainda, Patrício, quando se tem um plano a favor. Exatamente. Então, as falas aqui, elas se complementam nesse sentido. O Patrício está dizendo, poxa, a importância de ter o IPES, de ter mostrando, né, o diagnóstico e tudo, é que você arbitra menos a política. Ou seja, a política tem que ser direcionada. Olha, eu estou te mostrando o problema. Pensa em soluções para esses problemas. Aliás, a propósito de pensar soluções para esses problemas, quer dizer, ao lado do IPES, que constrói, por exemplo, todos os indicadores sociais do Estado, a partir dos diagnósticos que seus estudos lhe permitem fazer, você tem também o Observatório do Federalismo Brasileiro, que faz estudos, inclusive, de avaliação dos impactos que essas medidas hoje, por exemplo, seja de ordem fiscal e tributária, seja de ordem legislativa, tem no Estado do Ceará. Aí isso me leva a construir uma pergunta para você, Manso, que é daqui, conhece um pouco melhor. De que forma os políticos do Estado do Ceará, ou seja, a sua representação na Câmara Federal e no Senado, né, recepciona, digamos assim, todos esses estudos, essas avaliações para a definição dessas políticas? Por quê? Para o governo já está respondido, recepciona muito bem, porque é o governo que está criando esses instrumentos todos. Mas a representação política no Parlamento do Ceará, Assembleia, Câmara dos Deputados e Senado, recebe bem essa mudança, digamos? Eu acho que os resultados falam por si, né? Se a gente conseguiu avançar muito no diagnóstico, conseguiu colocar em pauta, hoje a sociedade discute, tem um centro de avaliação de política dentro do governo, tem um órgão como o IPES, que trabalha integrado, tem o PIFORAR, que é justamente de um programa junto ao Banco Mundial, que faz essa assistência em diversos, né, sempre pensando no desenho. Tem uma cultura muito forte de... Isso não se conseguiria, nada disso, esses resultados não apareceriam se não tivesse um ambiente favorável. Então, a gente tem sim, mas a gente tem que sempre pensar assim, pode melhorar. Então, nós temos vários avanços, isso é nítido. Aquela pergunta que você fez para o Patrício sobre a gente não tem só política assistencialista.
A gente tem algumas coisas assistencialistas, porque também o núcleo duro da pobreza exige, inclusive, essa assistência, né? O núcleo mais difícil lá, de privações maiores, você tem que dar o peixe lá, porque realmente a situação é complicadíssima. Mas não existem programas só voltados para isso. Tem projetos voltados para a juventude, para a produtividade. Então você afirma que se está construindo uma infraestrutura humana no Ceará, que poderá mudar o perfil dessa sociedade. Sem dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós temos tido avanços muito importantes nos últimos anos. Porém, aí é o ponto que a gente está colocando, é que a velocidade pode não ser a que a gente espera. E a velocidade poderia ser muito maior de resolução desses problemas se a gente tivesse pensamento sistêmico, pensamento integrado. Não é palavra difícil, é justamente para a gente aproveitar melhor os recursos. Esses 500 milhões, eles realmente valerem muito mais do que eles estão valendo hoje. Pode ser que a gente tenha uma desarticulação, pode ser que a gente olhe para alguns programas, até avalie, mas não entenda o impacto da dependência dele em relação a outros. Então, pode ser que a gente pudesse criar outros programas, outros projetos que fossem muito melhores, que dessem resultados muito melhores do que esse, e que a gente tivesse efeitos desses 500 milhões muito maiores do que a gente teve. Quando a gente pensa em 10 anos, a gente poderia ter tido um combate muito maior. E poderia pensar para o futuro, ter esse efeito muito maior se a gente tiver gestão. Eu acho que é uma coisa boa para a gente discutir, né, ainda nesse programa, é a questão de como é que se faz uma gestão, porque nós estamos falando de um país que tem um modelo, aí a gente vai lá, olha as boas práticas, mas nós somos um Estado. Então, que questões institucionais, legais aí poderiam ser resolvidas para a gente poder ter um modelo de gestão mais apropriado para o Estado? Deixa eu só explicar para o assinante essa sua última colocação. É porque nós, no Brasil, pelo menos na Constituição, nós somos uma federação. Ok? O Chile não, o Chile é um Estado unitário. Agora que está trabalhando para construir a sua própria federação. É por isso que o professor Manso fez essa observação. Né? Aqui nós somos um Estado e lá eles são um país, ou seja, porque tudo é definido a partir do governo. Eu acho que isso não impede nada a gente reproduzir o modelo aqui, mas seria importante ouvir o Patrício no sentido de como adaptar isso. Né? Eu acho que é muito interessante, como fazem os chineses, projeto piloto. Você tem que testar. Se tem uma coisa nova, tem que testar. Eu acho que fazer em algum município o teste do modelo é muito importante. Até porque os municípios são o ponto-chave da eficiência. Sim. Não? Você pode fazer todo o processo geral ao nível do Estado. Se o município não comprar briga. Você está sugerindo que, sem prejuízo das políticas gerais de combate à pobreza e à desigualdade em execução hoje pelo governo, escolhesse aí um município ou 2 municípios, onde se fosse vê-lo na sua integralidade e testar isso nos próximos 10 anos, por exemplo. Essa sugestão. Exatamente. Porque aí você vai ajustando melhor. É mais fácil de ajustar. No que ajusta, você replica. É um laboratório, portanto, extremamente muito boa. Toda política pública de sucesso mundial, você testa, faz o piloto e depois replica. Exatamente. Uma boa sugestão. No próximo bloco, nós vamos sequenciar essa discussão. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura.
Se parar o tratamento, a doença pode voltar mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos professores pesquisadores Carlos Manso e Patrício Vergara, Patrício sendo chileno e colaborando aqui com o Estado do Ceará como pesquisador no aprimoramento das políticas de combate à pobreza em particular. No final do bloco passado, professor Manso, você deixou uma sugestão que era, demonstra a sua preocupação com relação à gestão. Como estamos gerindo esses programas e esses projetos para que os mesmos atinjam os resultados pré-estabelecidos? Realmente é uma preocupação extremamente importante, porque na tradição malsã brasileira, a gestão tem deixado muito a desejar, e é bom a gente verificar isso aqui no estado do Ceará, porque a criação, a construção de uma infraestrutura humana, como eu tenho insistido, para poder transformar a vida das pessoas no próximo decênio, exige que tenha uma gestão bastante eficiente. O Ceará faz isso? Ou está começando a fazer agora? Qual é a tua percepção? Eu acho que o Ceará tem que evoluir muito nisso, tem que evoluir muito na questão da gestão. Aproveitar, imagina se a gente estivesse numa empresa e a gente tivesse um problema para resolver. Vamos pensar no setor privado que utiliza mais rapidamente, aí por diversos motivos, mas utiliza mais rapidamente os avanços da administração. Porque a administração é uma ciência que vem avançando, avança todo dia e com muita força e tal. Então, assim, já estamos com uma cultura de avaliação. Opa, maravilha. Nós já estamos com uma cultura de gestão por resultado, né? Temos uma parceria com o Banco Mundial que vem de décadas. E é sempre nessa questão da gestão dos resultados. Isso aqui, esse modelo, vamos fazer. Não. O que eu sinto falta é, na questão da pobreza e da desigualdade, é de ter esses caminhos. Eu não sei onde o Ceará quer chegar, você sabe? Eu não sei, se é a falha de comunicação. Não observo também, não. Verdade. Então, assim, eu não sei exatamente qual é o propósito principal. Então, a gente precisava, eu entendo que a gente precisaria entender onde a gente quer chegar e, a partir de onde a gente quer chegar, a gente traçar um plano, não um plano de gaveta, não, um plano mesmo para executar. Porque a gente é bom de botar a mão na massa. Isso aí a gente já provou. Tem várias secretarias, vários projetos que a gente vê que são projetos que dão resultados porque o pessoal bota a mão na massa. Mas está botando a mão na massa ao serviço de quê? Então, essa experiência chilena que o Patrício está trazendo é uma experiência interessante, porque lá eles definiram, a gente se preocupa com, sabe qual é a pobreza que a gente se preocupa? Com a pobreza das suas várias dimensões. Não é só pobreza no nível de renda, a gente se preocupa com isso. Então, existe uma gestão em torno disso. Tá. E aí eu acho que é interessante que o Patrício nos diga aí como é que a gente poderia, por exemplo, aproveitar esse... Já que a gente já tem gestores do Estado observando as boas práticas lá, uma boa prática seria de como é que faz a gestão desse conjunto de programas e projetos, que a gente pode chamar de portfólio, para usar uma palavra. Então, como é que a gente faz a gestão desse portfólio? Como é que isso seria colocado? Teria a participação de governo, de sociedade civil? Então, essa é a discussão. A gente poderia falar muitas coisas num programa como esse de hoje, mas eu estou trazendo mais para essa questão mais específica dessa gestão de portfólio. Professor Patrício, sim. Qual é a sua visão, sua percepção e sugestão? Já que você deu uma sugestão muito boa, que foi, sem prejuízo das ações gerais, que se teste um modelo e se acompanhe aí 1 ou 2 municípios durante os próximos 10 anos, para a gente ver em que vai mudar, por exemplo, a vida dessas pessoas lá. Sim. Eu acho que um dos ensinos mais interessantes que está acontecendo a nível mundial e América Latina é essa ideia que você, na sociedade, não só tem mercado e Estado, você tem também comunidades e sociedade civil. Lá no Chile, quando foram feitas as mudanças, a sociedade civil foi muito importante. Você não só tem, por exemplo, um fundo de superação da pobreza do governo,
você também tem uma fundação de superação da pobreza da sociedade civil, que o governo financia parte importante. Mas, de onde vem mais os fundos para esse fundo? Quem é que abastece mais os fundos, esse fundo também, além do governo? O governo, só que para a fundação, por exemplo, da superação da pobreza, eles têm certa liberdade para ter o uso do recurso é mais flexível. Claro. Veja a diferença aqui. Aqui no Brasil, quando você fala na criação de um fundo para financiamento de pobreza, o que a elite diz? Ela diz que é para alimentar a preguiça dos... Não é assim que ela diz? Né? Então, a diferença está aí, olha. A visão seria, poxa, eu estou usando esse fundo para aumentar a produtividade, o poder de consumo de uma massa grande de trabalhadores. Essa é uma grande diferença, Patrícia, que você traz para a gente, só para você sequenciar, porque quando nós estamos falando de pobreza, estamos falando das ações políticas para o seu combate, ao contrário do que pensa a elite brasileira, nós estamos falando de filantropia, nós estamos falando de economia. Quando eu preparo uma sociedade para ser produtiva, para ser inserida, eu estou falando de economia. Imagina o potencial hoje desses que estão marginalizados, fora desse mercado. E quando eu digo isso, não é só acessar o mercado com um mínimo de poder de compra, é estarem preparadas para que esse mercado possa acessar essas pessoas. E esse é a grande diferença, né? Tem um grande economista de Chicago, Rajan, que está falando hoje exatamente de socioeconomia. Ou seja, ele está lembrando que você não consegue fazer muita coisa para a pobreza e desigualdade se você não coloca a dimensão social atrás disso. Porque a economia está inserida na sociedade. Então, eles estão falando o seguinte: você precisa do terceiro setor. Por quê? Porque esse terceiro setor faz o melhor relacionamento do Estado com o mercado. Contribui muito para a integração social, para a coesão social. Se você não tem um terceiro setor forte, você vai ter, normalmente, pouca legitimidade do mercado e pouca legitimidade do Estado. O que aconteceu no Chile. A sociedade civil tirou a Pinochet para fora e colocou os políticos da democracia. Mas os políticos da democracia, há pouco tempo, ficaram inconformados com ter esse terceiro setor muito forte e foram deixando aí, não? Hoje estão coletando os problemas de uma sociedade civil que ficou desidratada, como vocês falam, e agora está precisando uma renovação. Então, o que é o que estou querendo dizer? Que quando você faz as mudanças das principais ideias que direcionam, que dão orientação a uma sociedade, a sociedade civil é muito importante. É muito importante. Porque senão você fica encabulado nas ideias dos empresários e nas ideias dos políticos. Hoje, a reconstrução do Chile está sendo feita por muita gente. Se você vai agora para Chile, vai ver que todo mundo está discutindo nos municípios, no parlamento. Não é só no parlamento. Não só no parlamento. Está discutindo na rua, mas também está discutindo nos sindicatos, está discutindo em toda a sociedade civil. Para tentar fazer um modelo novo, que a gente está falando de capitalismo inclusivo, que é a nova manchete. Riqueza compartilhada. Exatamente isso. Que o Papa Francisco está querendo, tem empresário, e que nos tudo interessa isso. muito no Ceará. Dado que a gente tem um nível muito alto de pobreza, esse é o tipo de crescimento que provavelmente seria o mais importante para nós. A gente está tentando fazer um modelo exatamente sobre isso, baseado em a redução das desigualdades e uma participação maior da população na tomada de decisões. Professor Manso, historicamente nós sempre dissemos aqui, constatamos, e é verdade, a existência de um apartheid entre governo e, por exemplo, o setor intelectual, as universidades, que tem poder, tem conhecimento para a formulação não só de programas, mas, sobretudo, para o desenvolvimento de tecnologias sociais capazes de tornar esses programas bem mais eficientes em sua aplicação. Como é que está isso hoje no Ceará? Há uma interação, universidade, governo? Em que estágio nos encontramos hoje? Acho que sim, há uma interação muito grande, né? Até esses são sempre esforços individuais, é sempre essas coisas acontecem, às vezes não acontecem meio do ponto de vista voluntarista, institucional, né? mas voluntarista. Então a gente tem
no governo do Estado, é impossível deixar de reconhecer. De novo, a gente fala do IPES, fala do observatório, porque são vários professores da academia que estão coordenando, né? O professor Ricardo Pereira, o professor João Mário, são professores do CAEM, o professor Flávio Taliba, que já está há algum tempo no governo. Então, naturalmente, essas pessoas acabam atraindo para o governo diversos pesquisadores, né, com densidade acadêmica, né, professores importantes, até importando, né? Até importando, né? Importando o Patrício do Chile e eu de Viçosa, então... Agora, Arnaldo, eu queria fazer um exercício aqui, um exercício de pensar o futuro. Vamos pensar o futuro um pouquinho, para a gente pensar assim, essas questões. A gente está pensando na pobreza, vamos pensar alguns anos para frente. As tendências mundiais estão indicando, cada vez mais os empresários vão buscar reduzir os seus custos de produção, senão eles não são competitivos. E a redução do custo de produção passa muito pelo uso da tecnologia, pela inovação, né? As indústrias, enfim, todo o setor produtivo mais competitivo ele vai ser se ele estiver voltado para a inovação. Agora, voltado para a inovação significa também uma mudança drástica no mercado de trabalho, Sim. Nas profissões que sequer não existem hoje vão ser criadas, profissões que existem hoje vão deixar de existir. E a tendência natural, por exemplo, com a indústria 4.0, com toda essa automação, é que a gente tenha uma redução as indústrias sejam menos intensivas em mão de obra. Isso particularmente é importante para o nosso Estado, porque o nosso Estado, a economia, uma das explicações da nossa economia, da presença de empresas aqui, é justamente pela alta disponibilidade de mão de obra de baixa qualificação. Que mão de obra teremos para esse futuro? Então, nós estamos hoje, pode ser até um diferencial, tem sido nos últimos anos, um diferencial nosso ter uma alta disponibilidade de mão de obra de baixa qualificação, mas para o futuro não vai ser. O futuro vai ser exatamente o inverso. As economias vão reagir mais fortemente às tendências aí, ao que está acontecendo, se tiver uma alta disponibilidade de mão de obra qualificada. Então, nesse sentido, a gente tem lá uma preocupação. O Ceará está ok. Os mais qualificados, eles vão encontrar um jeito. Espaço. Vão encontrar um jeito. Vamos para a qualidade mediana. A qualidade mediana, de qualificação mediana, é assim, o Estado vai ter que pensar atividades que sejam intensivas em mão de obra para esse público. Então, por exemplo, o Ceará deveria apostar fortemente no turismo, na minha humilde opinião, para o futuro. Porque o turismo pega... Agora, de baixa qualificação, aí a gente vai ter uma dificuldade muito grande de pensar em políticas, de pensar em atividades que sejam intensivas de mão de obra. A gente até pode... É um desafio. Bom, então Eu estou dizendo aqui o turismo, tem outras, né? Tem várias outras. Mas de média qualificação, a gente vai ter uma dificuldade. De baixa qualificação, aí o desafio não é mais... É um desafio hercúleo. É um desafio gigantesco que a gente não vai conseguir. Então... Esse negócio de combater pobreza, reduzir desigualdade, a gente está pensando mesmo qual é a oferta de mão de obra que a gente vai ter para o futuro. E quando você fala isso... Esse é mais importante no que qualquer outra turismo, coisa. eu já, se me permite, já ouso aqui mostrar o alargamento desse espectro. Aí você está falando de ter jovens, pelo menos bilíngues, no mínimo, tá? Para recepcionar essas pessoas. E bilíngues não só, quer dizer, em inglês e português, mas nas outras línguas também, né? Para poder recepcionar e trabalhar. Espanhol já... Você vai ter que ter fortemente uma política ambiental sustentável para que esse Estado possa preservar todo esse seu patrimônio natural que tem e, ao contrário, de degradar, como vem acontecendo, sobretudo nas praias e tudo. Serviços os mais vários na área de gastronomia, na área artística, né? No artesanal, cultural. Quer dizer, olha o espectro que se você quer efetivamente fortalecer essa indústria. E aí você também fala de energia renovável, você fala de economia do mar, você fala de economia criativa, você fala tem vários vetores. Vários vetores. Mas esses vetores todos vão ser abastecidos, vão ser suportados se eu tiver a mão de obra. E para ter mão de obra eu preciso combater a pobreza, porque a gente tem... A alta pobreza significa baixa qualificação. E com essas colocações, alguma coisa, Patrício, para finalizar? Não? Obrigado. Com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Agradecendo ao professor pesquisador Patrício Vergara, ao também professor Carlos Manso. E, em especial, agradecendo a você, assinante, com um convite para um próximo observatório, sempre com um tema ou temas do interesse da sociedade brasileira e
especialmente da sociedade local. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.